Olá artistas, meu nome é Joperdo e hoje nós vamos desenhar os meus personagens originais no clipe Death da Melanie Martinez. Enquanto está passando o processo da line art, eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Esse desenho faz parte de uma série de desenhos que eu estou querendo trazer dos meus personagens em Portals, o álbum da Melanie Martinez. Então, cada videoclipe da era Portals que a Melanie postar, eu vou desenhar os meus personagens na estética do clipe também. Eu já fiz um desenho inspirado na capa do álbum e agora eu estou fazendo um inspirado no clipe de Death. Então, eu vou deixar uma playlist tanto nos cards quanto na descrição com esse vídeo, com o que já postei, e todos os próximos que virão estarão nessa playlist. Esse desenho, na verdade, são 3 em 1, pois no meu Instagram, Joperdo, eu postei ele como se fosse uma fileirinha. Então foram 3 posts que formaram esse desenho que eu estou pintando agora. Para você entender melhor, você pode ir lá ver no meu Instagram, aproveita e já me segue, Joperdo. Mas para aqui no canal eu resolvi trazer o processo do desenho completo para vocês, as 3 versões juntas. Depois da line art, eu comecei a detalhar mais o cenário antes de começar a fazer os personagens. E para esse desenho, eu queria uma estética bem crepúsculo, sabe? Com cores frias, aspecto nublado e afins. Por isso, vocês podem perceber que esse desenho, no geral, tá bem verde, cinza e azul. E por isso eu prefiro começar pelo cenário, porque as cores dos personagens vão seguir tonalidades parecidas para tudo ficar harmônico, sabe? Pelo menos é o que eu espero. Então eu prefiro fazer logo o cenário para depois fazer os personagens com cores baseadas no cenário, entende? E como eu falei, esse desenho são 3 em 1. Ele é dividido em 3 partes do clipe de Death. Da direita para a esquerda, temos a cena do cogumelo, onde é o túmulo da Crybaby. Então, nessa parte tem um fundo de caverna. Depois temos a cena que a Melanie dança pendurada no bambolê, que é essa do meio. Então, tem esses ossos gigantes. E temos a cena que a versão alienígena da Crybaby se livra da humana dela. E tem esse círculo de cogumelos. Porém, eu dei uma pausa nessa parte dos cogumelos. Depois eu vou detalhar melhor essa parte do cenário, porque agora eu vou começar a pintura dos personagens, com os 2 outros cenários já prontos. Começando com o meu personagem Ariel, que tá aí representando os dançarinos que aparecem em Death e que estão com máscaras de bichinho. O Ariel é um unicórnio, então nem de máscara ele precisa. Eu fiz ele, mais propriamente dito, inspirado na parte que a Crybaby é enterrada, bem no começo do clipe, que os dançarinos colocam flores e tal no túmulo dela. Aí eu fiz o Ariel segurando um buquê de flores e depois eu vou colocar ele embaixo do cogumelo para representar bem essa cena do clipe. Para a Melina, eu também me inspirei na cena do cogumelo, que a Pink Baby está com asas, então combina perfeitamente com a Melina. A Melina, por si só, já é bem parecida com essa versão alienígena fada da Melanie. Só não tem os 4 olhos, né? Mas para representar os outros 2 olhos, eu fiz esses 2 cogumelos brilhantes na cabeça da Melina. Porque eu não gosto muito de colocar os 4 olhos em si, sabe? Porque eu acho que tira um pouco das características dos meus personagens. Então, esses desenhos, né? Eles são uma releitura. Então, são meus personagens nos clipes da Melanie Martinez e não os clipes da Melanie propriamente dito, né? Então eu gosto de fazer assim, algum acessório, alguma coisinha que remeta os 2 outros olhos, né? Não gosto de fazer 2 olhos em si, não. Então eu gosto de fazer só uma coisinha assim. E aí, foi isso. Fiz a Melina sendo tipo um fantasminha nessa versão aí. E uma dificuldade que eu tive foi fazer os tons rosas dela não ficar tão destoante do fundo nublado, como eu disse pra vocês, né? Eu queria que ficasse combinando com o fundo. E eu acho que eu consegui dessa forma. E eu gostei bastante das cores desse desenho. Já a Oceane eu fiz inspirada na cena que a Melanie tá pendurada em um bambolê no esqueleto gigante. E aí para os 2 olhos dela, os 2 outros olhos, né? Eu coloquei conchas com pérolas brilhantes, pra fazer como se ela tivesse com 4 olhos, igual a Melanie. Como eu disse, eu gosto de colocar acessórios em vez de olhos em si. Então, coloquei 2 conchas com pérolas brilhantes, como eu já disse. Porque, já que ela é uma sereia, né?
acho que combina botar conchas, então tem tudo a ver. E, inclusive, o bambolê dela, que ela está pendurada, ao invés de ser redondo e ser um bambolê normal, eu fiz ele em formato de concha também, para seguir a estética sereiona dela. E uma coisa é que na minha fanfic, esse esqueleto que ela tá pendurada, no meu mundinho, é alguma criatura grande e marinha. E, inclusive, eu até tentei deixar essa parte do cenário meio aquática, como se estivesse embaixo d'água. Mas só dá pra perceber se olhar os detalhes bem direitinho. Mas na versão final, dá pra ver que tem algumas bolinhas assim e alguns reflexos na água lá no fundo, atrás das árvores. Agora eu comecei a pintar a Navalien e o disfarce humano dela também. Primeiro eu vou pintar as cores bases delas, depois eu vou detalhando, então meio que vai aparecer que eu tô pintando as duas ao mesmo tempo aí pra vocês. Então eu vou falar sobre as duas ao mesmo tempo. Elas foram inspiradas na parte que a Crybaby se livra da sua antiga versão humana. Eu mudei um pouco as poses dos corpos delas para ficar mais dramático. E no meu desenho, a versão humana não é a Melanie, e sim o disfarce da Navalien. Para quem não sabe, a Navalien tem um disfarce humano que já apareceu em 2 desenhos meus. Ela usa esse disfarce para ir na terra abduzir vacas. Eu gosto de chamar essa versão humana da Navalien, entre aspas, né, humana, porque na verdade é um disfarce. Eu gosto de chamar esse disfarce de Natália. Então eu fiz a Navalien como Pink Baby e a Natália como Cry Baby. E combinou muito bem, já que ficou como se a Navalien estivesse saindo de dentro da Natália, ao mesmo tempo que matando ela. E para a Navalien eu me inspirei muito no look da Melanie, mas eu também queria que ela trouxesse uma vibe bem de Dona Morte, ceifadora e afins. Por isso ela tem como se fosse um capuz e está se apoiando em uma árvore em formato de foice. Depois que eu pintei a Navalien e o disfarce dela, Natália, eu voltei para ajeitar o cenário. Eu decidi mudar as lápides da primeira parte do desenho, onde a Melina e o Ariel estão, porque quando a Melanie foi apresentar Death na Trilogy Tour, ela colocou essas lápides em formato de coração com os nomes das antigas personagens do K-12. E como o meu desenho ainda estava sendo finalizado, deu tempo de eu mudar as lápides também para deixar mais parecido com as da Trilogy Tour. E depois de ajeitar as lápides, eu voltei para o cenário da Navalien e Natália, para detalhar melhor ele. Eu queria uma coisa bem mágica, com magia e poderes saindo delas. Então eu fiz todo um efeito ao redor dos cogumelos e me desprendi bastante no fundo. Eu definitivamente não estava comprometido em deixar parecido com o do clipe. Então eu fiz uma luz saindo da Natália, eu fiz um céu bem iluminado, uma vibe até meio galáxia para remeter isso da Navalien de ser alienígena. Então acho que essa parte eu me desprendi até um pouco do meu conceito inicial de ser algo meio sério e nublado, porque eu coloquei bastante azul, bem saturado, então não tem problema, porque eu gostei muito de como ficou no final das contas. E o desenho ficou assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários qual personagem vocês gostaram mais de ver na estética de Death. Eu preciso que vocês comentem, né, pra eu saber se vocês estão gostando dessa temática de vídeo e desenho. Curtam o vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva. Também tem meu Instagram de arte, Joperdo, que eu tô postando esses desenhos primeiro lá e depois aqui. Então se você não quer perder nada, me siga lá também e tem TikTok também com o mesmo nome, Joperdo. Enfim, é isto. Beijos de luz e vazei!